A paz do Senhor, igreja. Amém. Amém, queridos. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Vamos ler do verso 1 até o 10, amém? Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Amém? Amém. Obrigado. Durante essas três, aliás, quinta-feira, nós já ouvimos palavras tremendas aqui, né? Deus, ele tem falado grandiosamente aos nossos corações, primeiro com o Vitor, depois com o Thales, e o nosso irmão presbítero Jefferson. E hoje eu acredito que não será diferente. Deus, ele tem uma porção para as nossas vidas neste lugar. E é interessante que essa passagem, ela fala de uma igreja que primeiro passou por Atos 1. A igreja de Atos 1 era uma igreja que tinha suas controvérsias, tinha suas oscilações. A gente vê a igreja de Atos 1, quando Jesus ele está falando sobre as coisas do reino, sobre as coisas do céu, que era necessário ele ser cheio do Espírito Santo. Jesus estava falando de algo extremamente importante, de algo extremamente espiritual. Quando alguém interrompe Jesus ali para falar de algo que não tinha nada a ver, com algo extremamente terreno e político, Jesus estava dizendo que era necessário eles ser batizados no Espírito Santo, que era necessário eles ser cheios do Espírito Santo. E de repente alguém diz ali: para aí, Senhor, deixa eu te fazer uma pergunta. Para aí que eu vou te fazer uma pergunta. Vamos lá para Atos capítulo 1.
Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus estava falando sobre o reino dos céus, Jesus estava falando sobre o derramamento do Espírito Santo, Jesus estava falando sobre algo extremamente importante, e de repente alguém vem perguntar uma pergunta política: Senhor, tu vai restaurar o reino Israel por esses dias? Interessante que Jesus, ele não dá trela àquilo, não dá trela para aquilo que está perguntando para ele, mas é lá no versículo seguinte, se eu não me engano, ele vai responder. Versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus rebate aquilo, Jesus não dá trela para aquilo, porque eles estavam pensando só na terra, eles estavam pensando nas coisas terrenas, eles não estavam, a igreja ali, ela estava, não estava cheia ainda do Espírito Santo, querido, eles estavam pensando somente aqui, vai restaurar a nação de Israel. E Jesus, não é, em outras palavras, Jesus disse, não é sobre isso, não é sobre isso, vocês não estão entendendo absolutamente nada. Vocês vão ser cheios do meu Espírito. Vocês vão ser cheios do meu Espírito. Então a igreja de Atos 1, querido, eles eram uma igreja ainda que não tinha passado ainda pelo derramamento do Espírito Santo. Era uma igreja ainda terrena. Era uma igreja ainda que ainda olhava para as coisas desta vida. Mas aí nós vimos a igreja de Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. É completamente diferente da igreja de Atos 1 e a igreja de Atos 2. Porque na igreja de Atos 1, eles estão pensando só nas coisas da terra. Eles estão pensando só aqui. Mas a partir do momento que ele chega em Atos 2, eles são cheios do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que faz toda a diferença na vida da igreja. É o Espírito Santo que faz toda a diferença na vida de cada um de nós, querido. Quando nós não temos o Espírito, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, a nossa vida é uma vida de olhar apenas para as coisas dessa terra. Quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos preocupados apenas com as coisas desta vida. Mas a partir do momento que nós saímos de Atos 1 e entramos em Atos 2, nós estamos agora sendo cheios do Espírito Santo. Percebe que a igreja de Atos 1 também, quando foram escolher alguém para ficar no lugar de Judas, eles fizeram sorte, lançaram sorte. Era como se você pegasse um saquinho, colocasse um monte de papelzinho, sacudisse lá e quem caísse. Lançaram sorte, queridos, para escolher alguém para ser o bispado, aquele que ia ficar no lugar de Judas. Eles lançaram sorte. Mas a partir do momento que a igreja de Atos 2, ela passa para o derramamento do Espírito Santo, ela passa por Atos 3, e quando chega lá em Atos 4, a Bíblia diz que agora eles não mais lançam sorte. Você não vai ver mais nenhuma passagem agora da igreja que passou por Atos 2, lançando sorte. Agora, para escolher agora os diáconos, ele diz, tem que ser alguém de boa reputação, cheios do Espírito Santo, alguém
sorte. Não, porque a igreja de Jesus Cristo, para ela avançar, porque a igreja de Jesus Cristo, para ela caminhar, para ela evangelizar, para ela ser a diferença lá fora, ela precisa estar cheia do Espírito Santo. Ela não precisa da opinião das pessoas, ela não precisa lançar sorte, ela precisa estar cheia do Espírito. Ela precisa estar cheia do Espírito, querido, porque senão ela não vai avançar. Nós não avançamos, a igreja não avança com as suas próprias forças, a igreja não avança com a sua própria capacidade, a igreja não avança, a igreja não ganha alma, a igreja não saqueia o inferno com a própria capacidade, porque quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Os discípulos eram uma pessoa em Atos 1, e agora eles passam a ser outros em Atos 2. Aleluia. E através do derramamento do Espírito Santo, a igreja agora ela começa a avançar. A igreja agora ela começa a fazer a diferença na sociedade em que estava. A Bíblia diz que Pedro, agora cheio do Espírito Santo de Deus, ele começa a declarar o reino de Jesus, ele começa a evangelizar, e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor, porque nenhuma alma se renderá a Jesus Cristo. Querido, se você não estiver cheio do Espírito Santo para evangelizar, para buscar os perdidos, é necessário estar cheio do Espírito Santo. Porque é Ele que convence o homem do erro, do pecado e do juízo. É somente o Espírito Santo. E aí nós chegamos em Atos 3, onde nós lemos. E a Bíblia diz que Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, aproximadamente às 3 horas da manhã, porque era costume judaico deles orarem durante as 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E lá para as 6 horas eles aguardavam pelo sacrifício. E a Bíblia diz que às 3 horas da tarde, Pedro e João subiam ao templo para orarem. E quando eles chegam lá, quem é que está na porta formosa? Havia 3 repartições no templo de Salomão. Era o lugar dos gentios, o lugar dos judeus e o lugar onde ficavam os sacerdotes, aonde eles se faziam as suas orações. E na porta formosa era exatamente esse terceiro lugar, que é onde estavam os sacerdotes, os escribas, os fariseus, aquelas pessoas que estavam ali para fazer as orações. E a Bíblia diz que punham aquele paralítico, que era paralítico desde nascença, ele era coxo, ele não andava, e aproximadamente 40 anos aquele homem estava vivendo naquela situação. E levavam ele todos os dias e colocavam na porta formosa do templo para pedir esmola. Agora uma pergunta que não quer calar. Se ali era um lugar de oração, se ali era um lugar onde as pessoas iam orar, as pessoas iam adorar, não foi somente aquela vez que Pedro e João passaram. Não era somente Pedro e João também que adentrava dentro daquele santuário. Não. Ali entrava várias e várias pessoas, porque aquele homem foi colocado ali durante muitos e muitos anos para pedir esmola. E na cabeça até daquele homem, quem sabe, o lugar de culto para ele, quando se falava de culto, ele falava esmola. Na cabeça daquele homem, quando ele falava assim, vamos adorar a Deus, ele pensava esmola.
Quem sabe na cabeça daquele coxo, quando se falava em templo, ele falava esmola, porque ele já estava cauterizado na sua mente, porque era 40 anos, meu irmão, não são 40 dias, ele era colocado ali sempre, como esmolé, como aquele que a sociedade não dava nada, como aquele que todo mundo virava as costas. Quem sabe ele passava ali colocava ali todos os dias, e ficava ali para pedir esmola, e quem sabe tantas pessoas entraram, e quando a Bíblia fala que ele chegava ali para pedir, dá-se a ideia de que era uma pessoa que quando ia pedir, ele ficava repetindo várias vezes, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola, me dá uma esmola, e quando se muito repete, a sua voz perde o crédito. Quando se muito fica falando, se perde o crédito. Sabe quando você coloca um celular para despertar 4 horas da manhã, e ele fica despertando até as 5, você já acostumou, você deixa até as 5, ele lá, porque virou costume, de tanto repetir aquilo, a mesma coisa, fica lá tocando. Aquele paralítico era a mesma coisa, ninguém lhe dava nada, querido. Querido, quando eu vejo essa passagem, eu lembro daquela passagem do homem que ficou caído, do publicano. E as pessoas passavam de longe, e ninguém lhe dava nada. Havia uma religião engessada, havia uma religião só de críticos, havia uma religião que não se importava com ninguém, havia uma religião que virava as costas para os perdidos, havia uma religião que não se importava com aqueles que estão perdidos lá fora, havia uma religião engessada que se preocupava só com seus prazeres. Ali naquele templo, era um templo suntuoso, era mais de 25 metros só a porta daquele templo, revestido de ouro puro. O Sinédrio era patrocinado por Roma, eles não tinham falta de nada, porque Roma sustentava tudo, mas era uma religião engessada, era uma religião que não se preocupava com o seu próximo, podia ver as pessoas caídas que eles não estavam nem aí, e quem sabe Pedro e João antes do Pentecoste, não passou várias vezes ali naquele mesmo lugar, e nunca teve um olhar para aquele homem também. Mesmo os discípulos de Jesus, quem sabe, passou várias vezes por aquele coxo na porta formosa, pedindo uma ajuda, mas olharam com olhar de desdém, olharam quem sabe para o outro lado, e não viram a necessidade, porque aqueles, queridos, que não passou pelo Pentecoste, eles não se preocupam com as necessidades dos outros. Aqueles que não estão cheios do Espírito Santo, eles não se preocupam com as necessidades dos outros. Ele olha somente para si. Mas aí a Bíblia vai dizendo que, versículo 3, ele vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pediram que lhe desse uma esmola. Mas agora Pedro e João não é mais os mesmos. Pedro e João não eram mais aqueles que passavam, quem sabe, olhava para aquele cego, para aquele aleijado, desculpa. Pedro e João agora são pessoas completamente cheias do Paracletos, cheias do Espírito. Eles estavam cheios, meus irmãos. E há uma diferença daqueles que são cheios com aqueles que não são cheios. Porque aqueles que não são cheios, ele olha para as coisas de Deus e ele olha simplesmente como um religioso. Ele vem para a igreja, ele está dentro da igreja, mas ele é apenas um religioso. A pergunta é, quem era mais aleijado, quem era mais o coxo ali? Será realmente aquele homem ou aquela religião engessada que estava dentro do templo?
Às vezes nós estamos dentro da igreja e nós apenas somos religiosos, nós apenas não temos a capacidade de amar o próximo, de fazer aquilo que Deus quer que façamos. E nós estamos engessados. Mas a partir do momento que o Espírito vem, a partir do momento que o Espírito enche, meu irmão, nós passamos a ter outro olhar. Nós passamos a ver as coisas de uma ótica diferente. Nós passamos a ver as coisas segundo a ótica de Deus, não segundo a ótica humana. Porque quando olhamos com a ótica humana, nós vemos defeito, nós desprezamos. Quando olhamos com a ótica humana, nós deixamos as pessoas de lado, não temos misericórdia. Quando olhamos com a ótica humana, é só mais um. Mas quando olhamos com a ótica de Deus, nós temos compaixão e misericórdia. E Pedro chega com João, e diz a Bíblia aqui, quando aquele homem pede uma esmola, ele fita os olhos naquele coxo, e diz para ele: olha para nós. Aqui olha um parênteses, quando ele diz olha para nós, dá a impressão de que aquele homem está pedindo esmola assim, ó, sem conseguir olhar nem para cima. Eu não sei se os irmãos já viram em alguns lugares as pessoas pedindo dinheiro que eles não conseguem nem mais olhar, não conseguem nem olhar mais para cima, não conseguem mais nem levantar a cabeça, porque a dor é tamanha, o sofrimento é tanto que aquela pessoa está desprezada. Aquela pessoa já não tem mais esperança. Aquela pessoa acha que é simplesmente mais um dia. Aquele homem simplesmente achou que era mais um dia, que ele estaria de frente à porta formosa. É mais um dia que eu vou lá, e quem sabe alguém me dê uma moeda, quem sabe alguém me ajude, é mais um dia. E aquele homem baixa a sua cabeça, mas alguém que está cheio do Espírito Santo, ele diz: olha para nós, olha, levanta a cabeça, sai desse lugar de derrota, sai desse lugar de frustração, sai desse lugar de miséria, levanta a cabeça, levanta, não olhe para baixo, olhe para nós. Sai desse lugar que te aprisiona, sai desse sofrimento, sai dessas lágrimas. Levante a cabeça, sai desse lugar que te aprisiona hoje. Levante a cabeça, olha para nós. Aí lá no versículo 10 do capítulo 1, olha que diz: ora este oh meu Deus, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não estou enxergando direito, Jesus. Vamos lá, é o versículo 10 mesmo, é que eu não estou enxergando. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de brancos. Essa é a mesma coisa, com os olhos fitos no céu. Lá em Atos 1, eles estavam olhando para Jesus, a ascensão de Jesus. Jesus estava subindo, e eles aqui estão com os olhos fitos no céu, olhando Jesus ser ascendido ao céu. Aqui no versículo que nós lemos também, ele diz: olha para nós, fitando os olhos nele, porque aquele que olhou para o céu, aquele que está com seus olhos fitos em Deus, aleluia, é incapaz dele não olhar agora para o próximo. Aquele que olha para Deus, ele olha para o próximo, ele olha para ele, aleluia, e vê a necessidade dele, que ele tem de Deus a cada dia. Aquele que olha para Deus, ele não despreza o seu próximo, ele não despreza, porque o olhar primeiro ele é para Deus. E aquele que diz que olha para Deus e não olha para o seu próximo é mentiroso. Não tem como, querido, você dizer que ama a Deus,
que ama o Senhor e não amar o seu próximo. Não tem como. Aquele que olha para Deus, ele precisa olhar para as necessidades dos outros. E eles olharam para ele e diz: olha para nós. E quando aquele homem olha, fitando os olhos, e Pedro com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olharam para eles, esperando receber, porque era costume dele. Imagina, irmão, tantos anos aquele homem pedindo. O que é que eles esperavam dos apóstolos? Receber o quê? Dinheiro. Receber uma esmola. Eu falo alto toda hora. Eles esperavam uma esmola. Eles esperavam alguém lhe dar um dinheiro. É o que muitas vezes nós vemos a casa de Deus, só esperando receber alguma coisa, só esperando receber algo. Eu quero, sendo que o lugar é para adorar. Vocês percebem que depois ele vai, onde que ele vai? Ele corre para o templo, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Ele vai adorar. Glória a Deus. Aleluia. Então, meu irmão, ele simplesmente esperava alguma coisa em dinheiro. Mas Pedro, olhando para aquele homem, diz assim: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Abrimos um parênteses aqui. Nós só podemos dar aquilo que temos. Você nunca pode dar aquilo que você não tem. Ninguém dá aquilo que não tem, querido. Lá no capítulo 1 de Atos, eles não poderiam fazer dessa forma, porque eles não tinham. Mas aqui eles estavam cheios. Aqui, Claudio, eles estavam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aqui eles podiam dizer: aleluia, olha para nós. Você só pode dizer para alguém: olha para nós, quando você está cheio do Espírito Santo. Você tem ousadia para isso. Porque é o Espírito Santo que dá ousadia à igreja. Eu te digo que tu és Pedro, que tu és uma pedra, tu é Petro, uma pedra pequena, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas as portas do inferno não prevalecerá com a igreja cheia do Espírito Santo. Não é qualquer igreja. Interessante, irmão, que hoje nós vemos os templos suntuosos, templos com ouro, templos cheios de ornamentos, templos gigantes. Mas a Bíblia diz que Pedro, olhando para aquele homem, diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Vai chegar um momento, querido, que a tua prata e o teu ouro não pode fazer nada por você. A tua prata e o teu ouro não será os templos suntuosos, não será os templos cheios de ouro, cheios de riquezas humanas, mas faltando a presença, faltando o Espírito. Não adianta o templo ser cheio de ouro e faltar a presença preciosa do Espírito Santo. Não adianta o templo ser gigante, mas não ser gigante da presença de Deus. Pedro só poderia dar aquilo que ele tinha. Olha para nós. Eu não tenho. Você pode não ter ouro. Você pode não ter casa. Você pode não ter prata. Você pode não ser aquela pessoa abastada, que tenha riquezas, mas você já tem o necessário. Você já tem aquilo que é mais precioso do que a prata e o ouro. Você já tem a presença do Espírito Santo. Aleluia. A prata não pode pagar, o ouro não pode pagar a presença do Espírito Santo.
A presença do Espírito Santo, querido, ela é sobre a vida da igreja. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu vos te dou. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aquilo que é para mim e você fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que é para nós fazer, Deus não vai fazer. Foi necessário Pedro pegar pela mão direita. Levanta. Ajudar. Para Deus abrir o mar vermelho, Moisés teve que tocar nas águas. Toca nas águas, Moisés. Não foi Deus que desceu e tocou. Toca. Deus falou para Moisés: por que o povo está reclamando? Fala para eles marcharem. Por que estão parados? Marchem. Aquilo que é para você fazer, que ele não fica esperando o anjo descer do céu. Não fica esperando Deus fazer, porque Ele não vai fazer, a parte dele Ele sempre faz. Nós cabemos a nós fazer a nossa. Amém. Levanta. E ele pega aquele homem pela mão direita e levanta. Querido, incrível. Que milagre extraordinário. A Bíblia diz que aquele homem, ele não tenta se levantar dessa forma, de tremendo, não. A Bíblia diz que ele dá um salto. Ele dá um salto. Os seus artelhos, aleluia, os seus pés agora são firmados. Sabe por quê? Jesus, Ele está dizendo para mim e para você: eu firmo os teus passos. Eu firmo, aleluia, os teus artelhos, aleluia. Dê passos de fé na minha direção, dê passos de fé na tua vida espiritual, dê passos de fé na tua casa, dê passos de fé no teu trabalho. Levanta, aleluia. Ele agora está dizendo para você: levanta, firme-se. Não é tempo de ficar cocheando em dois pensamentos, meu irmão. Não é tempo de ficar um pé na igreja e um pé no mundo. É tempo de nós firmarmos a nossa vida em Jesus. É tempo de firmarmos nossos artelhos de pé na presença dEle. Firmando. Aí depois que ele se firmou, aí a Bíblia diz que ele salta. Ele salta, dá aquele salto de alegria. E sabe para onde ele vai? Para o templo. Sabe por quê? Porque antes, com a sua vida, quase 40 anos naquela situação de coxo, de paralítico, ele não poderia entrar no templo para adoração. A lei o impedia, irmão. A lei impedia aquele homem de entrar no templo e adorar. Lembra do que eu falei quando se falava de culto de igreja? O que ele pensava? Moeda, dinheiro. Porque era a vida daquele homem. Aquele homem não tinha a possibilidade de... Ele ia para a porta do templo, mas porém não podia entrar. Ele não poderia adorar. A vida daquele homem sempre foi do lado de fora. Sempre foi uma vida de esmolé. Sempre foi jogado pela sociedade. Mas a partir do momento que ele se levanta, a partir do momento que os seus artelhos agora é firmado, os seus pés é firmado, a Bíblia diz que ele corre ao templo, saltando, louvando e adorando o nome de Jesus. Ele entra e a Bíblia diz que todos ficaram pasmados. Olharam aquela cena, olharam para aquele homem entrar no templo. Aí ficaram abismados, paralisados. É Ele. Quem sabe alguns diziam para o outro: será que é Ele mesmo? Será que nós não estamos vendo coisa? É Ele. É Ele. É aquele que se colocava todos os dias aqui na porta do templo para pedir esmola. É Ele andando. É Ele adorando. É Ele. E a Bíblia diz que aquele homem, querido, ele não se preocupou com a religião.
depois que ele salta, depois que ele é curado, instantaneamente diz a Bíblia que ele entra dentro do templo, ele não queria nem saber o que iriam pensar dele, ele não queria nem saber daquela religiosidade daqueles homens, ele entra adorando, ele entra exaltando o nome de Jesus, e aquelas pessoas que viviam naquela religião falsa, eles olham para aquele homem e dizem: é ele, será ser ele mesmo? E corre diante de Pedro e João. E Pedro agora traz um sermão profundo. Pedro arruma deixa agora. Pedro está igual eu quando estou dentro do aplicativo. Não arrumou, chega, vamos agora mesmo. Palavra. Queridos, e Pedro agora fala: olha, por que vocês estão olhando para nós dessa forma? Por que vocês estão pensando, estão achando que foi nós, pelo nosso poder, que fizemos este homem andar? Vocês estão achando que foram nós que fizemos isso? Não! É Ele! Foi aqueles que vocês o crucificaram. Por isso ele diz assim: em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda. É no nome dEle. É no nome de Jesus que se faz, é no nome de Jesus que tem poder, é no nome de Jesus que o paralítico anda, é no nome de Jesus, porque a Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Toda língua há de confessar que só Ele é Senhor, Ele é o nome sobre todos os nomes. Diante do nome de Jesus os céus e terra se estremecem. O nome dele é poderoso, querido. O nome de Jesus. Confesse o nome dele dentro da tua casa. Declare o nome de Jesus pelas ruas. Declare o nome de Jesus aonde você estiver. O nome dele é poderoso para fazer. O nome de Jesus. Foi através do nome de Jesus que aquele homem voltou novamente. Aliás, começou a andar e a declarar as maravilhas de Deus dentro do templo. Foi o nome de Jesus. Foi através do poder de Deus derramado sobre a vida daqueles homens. Tem Pedro aqui nessa noite, tem João. Tem pessoas cheias do Espírito Santo. Aleluia. Interessante que quando a gente vê na Bíblia, já estou terminando. Interessante quando a gente vê na Bíblia, a gente vê Pedro, Tiago e João, né? Aqui nós vemos só Pedro e João. Tiago não estava, faltou. Tiago faltou. Só estava Pedro e João. Mas interessante, querido. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito. Ande com pessoas que queiram a mesma coisa que você. Ande com pessoas que queiram o mesmo Deus que você. Ande com pessoas que queiram ser cheio do Espírito Santo assim como você. Sabe por quê? Porque é Ele que vai estar ao teu lado quando você for cheio. É Ele que vai ver o milagre de Deus quando você também vê o milagre. É Ele que estará contigo todos os momentos quando Deus manifestar a glória dEle. Não ande com pessoas que te jogam para trás, que te jogam para baixo. Ande com pessoas que estão no mesmo propósito que você. Esse é a mal da nossa geração, andar com gente que não quer saber de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus, irmão. Como F.F. Bruce disse, há apenas um batismo no Espírito Santo, mas muitos enchimentos. O batismo é só um, mas o enchimento é vários. Se você crê, você pode ser cheio do Espírito Santo hoje. Se você crê, irmão, você pode ser cheio do Espírito Santo hoje. Aleluia. E sabe aquele problema, aquela situação, quando você estiver cheio do Espírito Santo, irmão, o problema fica pequeno. O problema, ele nem existe. Porque você está olhando para Jesus, aquele autor e consumador da tua fé. Quando você está olhando para Jesus, o problema, ele pode estar até te cercando do lado e de volta, mas você está olhando para Jesus. Você está olhando não para o problema, mas você está olhando para a solução. Quem está cheio do Espírito Santo não fica envolvido com coisas desta vida,
não fique igual a igreja lá de Atos 1. Quem está cheio do Espírito Santo, ele está como a igreja de Atos 2. A partir do Atos 2, ali cheio do Espírito Santo. E começa agora, sinais e maravilhas de Deus começam a acontecer no meio da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja está cheia do Espírito Santo. Eu não sei se você já ouviu, ou quem sabe alguém já te falou, mas olha, lá atrás acontecia isso, lá atrás não acontecia tantos milagres, eu via tantos milagres, mas será se Deus mudou? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus, Ele continua operando milagre, aleluia. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você dirá ao paralítico, anda, e ele vai andar. Querido, eu quero ver nos nossos dias, e pode ser hoje, nós vamos ver Deus fazer um milagre extraordinário neste lugar. Pode ser hoje, você pode estar aí no teu lugar, e Deus pode fazer um milagre na tua vida e através de você. Aleluia.